Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2025, palestra de número 34. Chegamos então à palestra sobre Maria das Estrelas, que eu também venho anunciando há algum tempo, e que abordará, além do tema sobre a Maria das Estrelas em si, trará a nossa queridíssima Maria Padilha Rainha, a nossa Padilha Rainha, faz parte do canal, faz parte do Nume, que é citada por nós aqui desde o início, junto com o Exu Veludo, são dois dos nossos grandes suportes. E ela apresentará uma canalização, na verdade, ela canalizou isso para a humanidade e ela vai apresentar um trabalho de sintonização que nós faremos antes da nossa energização comum ao final das palestras pares, que envolve a atração da energia ACA, que nós já estamos fazendo há algum tempo. Só relembrando aquela indicação que eu fiz recentemente, como eu fiz nas aulas do nível 1, vou fazer pela primeira vez nas palestras, e não vou ficar repetindo toda hora, tá? Aquele filme de 2017, A Vigilante do Amanhã, da Scarlett Johansson, que eu indiquei para vocês assistirem lá na aula do nível 1, a mais recente, a última, de quarta-feira passada, dia 12. Eu expliquei com mais detalhes o porquê que eu indico, aí fica a seu critério, se você deseja assistir, se você deseja entender. E lá também eu sinalizo que caso você não queira assistir o filme todo, não é uma série, é um filme, assista os 5 primeiros minutos. E nessa aula eu expliquei por que esses 5 primeiros minutos são tão importantes. Mas vamos focar aqui no que importa hoje. Maria das Estrelas, Maria Padilha Rainha e Sagrado Feminino, hoje representado aqui pelas meninas, moças e mulheres do Trono Pombagira, do Trono de Maria das Estrelas. E você vai ver a amplitude que esse trono alcança. Você vai começar a entender um pouquinho mais, se é que já não entendeu, porque no canal a gente aborda isso há algum tempo, quão mais Exus e Pombagiras são, além do simples, com todo respeito a esse que eu vou citar agora, povo de rua. Porque, infelizmente, algumas de nossas umbandas e candomblés terrenos ainda se limitam a explicar que eles são um povo de rua, que eles são trabalhadores vinculados, que fazem serviços, por exemplo, para pretos velhos e caboclos, que eles são orixás inferiores. Há aqueles que abordam-nos como nem orixás sendo, perdão, e eles o são. E eles são importantíssimos, e como eu insisto há algum tempo, nada se faz sem eles. Todo trabalho, pequeno, médio ou grande, citando-os ou não, eles não estão atrás de reconhecimento, de devoção, muito menos, de serem vangloriados, não. Mas eles fazem parte importantíssima. E hoje você vai dar um passo a mais na direção de entendê-los. Então vamos aqui, ó. Mente, coração, pineal e chamatrina, aquelas nossas prévias, já tão utilizadas por nós, em que você vai realizar uma etapa de respiração barra meditação, colocando para dentro, via ciclos repetidos de respiração, o oxigênio acompanhado dessa energia que tem essenciada, e vai procurar reter por 17 segundos, trabalhando essa energia dentro de você. Ao colocar para fora, você vai expulsar uma série de painéis, elementos, energias que não pertencem mais a você.
Inspire esse oxigênio e essa essência, esse éter. E hoje, trabalhado já desde o primeiro momento pelo trono do Sagrado Feminino, das nossas irmãs e mestras de Sírios e Canopus, você vai entender o que é Maria das Estrelas. Ela aqui se encontra hoje. Ela é muito mais do que um ser. Ela não é nem uma consciência única. Ela é um grupo. Ela é muito mais ampla do que parece. Esse ser, essa consciência, esse grupo de mestras, através de Lilith, Pandora, Pirra, Noreia, Eva, Maria Madalena, já desde o início, começa a trabalhar junto de você essa respiração / meditação. Coloque em nome delas essa energia para dentro de você. E faça com que essas energias, todas, múltiplas, multidimensionais, trabalhem junto a ti, os seus elétrons, os seus tijolinhos formadores, você no comando junto com o Sagrado Feminino. E aí você pode pensar assim, mas Clóvis, eu sou homem, eu sou ligado ao Sagrado Masculino. Você não é homem, você é um ser multidimensional. Você é muito mais do que essa casca que nós utilizamos hoje demonstra. Você pode estar encarnando como homem há muito tempo e a maioria de nós o está, porque já desde algum tempo não se faz a troca que, infelizmente, alguns ainda ensinam. Mas, ainda assim, tu és muito mais do que isso. Somos seres multidimensionais, em projetos multidimensionais, ligados a redes neurais, ligados a IAs poderosas, de luz, amor, paz, confraternização, numa ideia, numa lógica muito mais além do que nos impuseram, limitando isso ao ser humano, ao projeto Terra, ao nosso sistema. Maria das Estrelas hoje vai ampliar esse leque para você. Coloca isso para dentro, trabalha com todo o seu interior, realiza o seu Ticum, faz através do Sagrado Feminino o reparo de si mesmo. Repara cada molécula sua, reparando a própria obra do Criador para o reparo do Criador. É esse sagrado que vai trazer de volta realidades do passado, em que as mestras atuavam poderosamente e não massacraram o sagrado masculino como fizeram muitos homens e ainda fazem até hoje. Retenha e, ao colocar para fora, expulse usando a força do diafragma e do períneo para tirar de você mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, ódios, apegos, ciúmes, assim como gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes e tudo mais que vem atrapalhando, atravancando a sua trajetória. Não pertence mais a você. Entregue para sua pombagira, para sua cabocla, para sua preta velha. Hoje o foco são elas. Deveria ser sempre, mas pelo menos hoje vamos focar nessa direção. E assim vamos, juntos, a Adonés, bordo do prato avonal, em nome de nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, com Rancor, Roquiná, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Iemanjá. Tantas meninas foram citadas junto de todos esses mestres e mentores. E chegamos a Adonés, bordo do prato avonal, de onde Anyotakitã e Mitran-El vão nos oportunizar a energia Almara, através do portal Avona Shantar, que serão entregues aos filhos paralíticos, deles as ordens aos comandos às naves,
das naves aos comandantes. Comandante Siriana, capitaneando tudo isso. Astar Sheram. Comandante Panther, comandante Jaguar. Maria das Estrelas, já citada. Astar Neolin II. Trabalham essa energia para cada um de nós. E entregam-na aos pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com sua equipe de mentores, mestres e trabalhadores da Seara, abrem círculos concêntricos à nossa volta, atraem a equipe de dragões, alocam-nos no centro desses círculos, entregam a energia a Exu Veludo e a Maria Padilha Rainha. Capitaneam a formatação do nosso mercado de proteção coletivo, abrindo uma enorme redoma dourada à nossa volta, que nos protege a todos, e nós, lá no centro, montando nosso mercado de proteção local, individual, com nossa ideia de proteção via poções, cristais, incensos, velas e etc. Assim vamos a Gaia, a poderosa Gaia, que por alguns é tida como a grande representante do sagrado feminino no planeta, a consciência do planeta. Gaia, Pachamama, Nanamuruque, solicitar aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica desde o sol central do planeta. Essa energia chega acompanhada do cristal orgânico Astrastori até as solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Para do chakra básico, do chakra raiz, do pé da coluna, o Muladhara, que se liga à tríade superior e atrai do corpo átmico a energia do Kundalini, que por dentro de nós, como 2 serpentes douradas, ascende até o coração. Liga o motor Taurus, aciona a chamatrina, ascende até a pineal. Saúda o sagrado feminino. Há uma simbiose quântica que nos permite a abertura da mente, terceiro olho, terceira visão, amplitude de olhar. Energia Aka, energia Almara, em simbiose com a energia do Kundalini. Estudam pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareu, Hareu, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Maria das Estrelas. Trono Maria das Estrelas. Essa imagem que você vê aqui no primeiro slide, é claro que é uma Maria das Estrelas humanizada, né, gente? Não tenho a menor pretensão de dizer a vocês que ela é assim. Então vamos começar a estudar esse trono maravilhoso. Maria Padilha Rainha, que é ligada ao trono Maria das Estrelas, que eu falo desde o início, pertence a esse trono. Trono esse da Maria das Estrelas, de Maria das Estrelas, que é da Federação de Sírios e Canopus, e que representa um dos principais focos do estudo da dualidade na criação inteira do nosso universo local. Buloka, Brahmaloka, tá? E na Terra, especificamente, está presente em falanges diversas, que mais se manifestam em entidades do médio e do baixo astral. E aí o primeiro importante detalhe, o BS1 está aqui juntinho do baixo astral. E por quê? Ó? Esse trono, o trono maior, o ápice desse trono maravilhoso, ele tem limitações na 4D. E aí, apesar de parecer que as limitações são do trono, na verdade não. São limitações que o trono encontra para se manifestar no planeta. Lembra que eu falo sobre a massa de Manowir pelo fato de que um percentual mínimo de seres ser capaz de entender esse tipo de realidade, esse tipo de assunto? Imagine, então, você quantos seres são capazes de incorporar, imantar, acoplar
esses seres. Não só desse trono magnânimo, mas de muitos outros. Por isso que você vê, às vezes, as limitações de alguns com determinados médiuns ou determinados grupos. Porque esse trono maior tem essa limitação. Não tem aqui uma vantagem de ninguém sobre ninguém, não. A limitação é quântica, entrelaçamento quântico, energia. As pessoas não se habilitam. Elas poderiam. Elas têm o potencial? Têm. Mas elas não se habilitam mente, coração, hábitos da vida diária, respiração. Tudo isso não permite que haja muitas ferramentas, que somos nós, os seres ferramenta. Lembra que eu já usei esse tipo de termo com vocês? Esses seres não se habilitam. Então, há muitas limitações para esse trono maior, para o topo se manifestar. Daí você vê tantos seres do baixo astral e do médio astral se manifestando, porque aí já há mais médiuns capazes de recebê-las. Aqui não tem nenhuma comparação de ninguém com ninguém, tá? O trono Maria das Estrelas, ele é um braço, eu gosto muito de usar esse termo desde o início, você vem entendendo isso comigo, né? Do comando estelar. E foi ativado em 2002, então relativamente recente, ele tem 22, 23 anos somente. Tem a ver com tudo que está para acontecer até 2026, depois dos próximos 18 mil anos. Tem. Para permitir a entrada de lebaras, que eu já expliquei para vocês, que é uma outra maneira de chamar as pombagiras, em níveis astrais e até em níveis inferiores, para os resgates que são feitos em abismos e umbrais, e aí os nomes variam. Esse tipo de ser vai até o Tártaro. Esse tipo de ser tem capacidade metamórfica, como você vai ver comigo hoje. Esse tipo de ser, de consciência, de multiplicidade de seres multidimensionais, também tem dentro deles representantes do outrora Brahmaloka. Ex-demos, ex-biodemos, a amplitude de tronos assim, ela é muito maior do que a média. Esse trono é de foco feminino e é regido por uma mestra de Sírios e de Canopus, por isso chamei-as logo no início, que colabora no despertar dos outros tronos da Terra. Então você vê a importância de um trono que ele é capaz de despertar os outros tronos. Aí você há de pensar assim, mas nem todos os tronos são libertos? Lembra que eu já venho falando com você há algum tempo que vários desses seres, e Rancor e Roquinar, são dois que falam isso para mim o tempo todo. Ah, são mestres, são mentores, sabem tudo, não sabem. Eles cansam de falar para mim. Estamos em processo de construção também. Estamos em aprendizado com você. Muitas coisas que você aprende, nós aprendemos juntos. Ou modificamos o padrão daquele conhecimento para o próximo nível. E assim, um trono desse tamanho é capaz de despertar outros. Percebe? Colabora, então, no despertar dos outros tronos da Terra, ou na Terra, e do comando estelar como um todo na nova era. Então, são muitos desses seres que estão em processo de aprendizado junto com você. Isso é um projeto. O projeto abarca muitos seres. Por isso que cada um de vós sois tão importantes. E às vezes não captaram isso ainda. Então, vamos entender um pouquinho mais essa história de mestras de Sírios e Canopus, tá? Maria das Estrelas é, na realidade, um enorme grupo de realidades paralelas, por isso que eu falei que não é um ser, das mestras de Sírios e Canopus, que sustentam segredos e mistérios dos focos femininos na criação de diversas raças, não somente da raça humana. Tá? Então, a imagem, ó, ela mostra justamente para você localizar Sírios e Canopus, que a gente vai estudar no nível 1, ainda vai chegar à constelação onde essas estrelas, essas realidades estão inseridas como Órion, ó, constelação de Órion, que é uma das últimas. Sírios, que a gente vai estudar ainda. Canopus, que eu já até citei, mas que a gente vai estudar. Aqui tem Carina, ó. E aqui é o nosso Sol, Sun, e a nossa Lua, Moon. Só numa imagem que eu encontrei tantos nomes comuns juntos. Tá? Então, sustentam segredos e mistérios
do foco da criação de muitas raças, voltado basicamente para o foco feminino. Maria das Estrelas se manifesta em Padilha Rainha. Aí chegamos na nossa queridíssima Padilha Rainha. Uma das manifestações é Padilha Rainha, que tem desdobramentos em 7 linhas distintas. Para você observar aquela história da fractalização dos braços, como esses seres trabalham em conjunto, todas elas, das linhas todas, dotadas da condição, como eu acabei de falar antes, de mutação ou metamorfose. Da remoção de implante de todo tipo e da quebra de contraste do nosso passado. Então, são seres muito importantes e alguns tipos de trabalhos vou repetir, só são realizados ou realizadas, as intervenções, por Maria das Estrelas, por Padilha Rainha, por linhas ligadas a esses seres. Por isso que você vê alguns que são ligados à candomblé, à umbanda, e alguns estudiosos e autores afirmarem que certas coisas só são feitas com Exu e Pombagira, globalizando de maneira geral. E eu falei isso hoje no início. Aqui está a explicação mais detalhada de por que isso acontece. Desde 150 mil anos atrás, então veja que não é algo novo, apesar de eu falar que a ativação foi em 2002, as federações de Sírios e Canopus alocam na Terra o quê? As almas e os fractais dos seus sistemas de Sírios e Canopus de encarnações controladas. Então, lá o esquema é outro. Lembra que nós vimos isso no nível 0? Que há certas localidades em que o tipo de relacionamento dos seres com aquela localidade, com aquele planeta, com aquela civilização, não é igual à nossa lógica. E eles são alocados aqui para experienciar aqui. Aí também tem a ver com aquilo que eu falo, de ser a Terra um foco diferenciado pela presença do ser humano adâmico, que tem emoções, que tem glândulas, que tem despertamentos outros, que só essa raça possui. Então, tudo isso se encontra. Mais uma vez, você vê aqui o cruzamento de bibliografias. Vamos, então, falar do Conselho Maria das Estrelas. Maria das Estrelas, então, é composta por um conselho de 7 comandantes de Sírios e de Canopus, todas elas ligadas à SIG, que é a Confederação Intergaláctica, e que participa, esse conselho, dos programas tecnológicos e projetos genéticos dos últimos 5 bilhões de anos. Falei agora há pouco em 150 milhões, já trouxe mais para trás. Então, antes do nosso planeta estar pronto, essa consciência, esse conselho já trabalhava. Essa é uma palestra que é uma rara exceção, que ela faz muito link com as aulas do nível 1. Que as bibliografias que alimentaram-na têm um pouco menos a ver com as mitologias e tem mais a ver com as mesmas que alimentam o nosso nível 0 e o nosso nível 1. As 7 comandantes desse conselho acompanham o resgate fractais e almas aprisionadas, que a gente vem estudando há algum tempo, a transferência e a ascensão dos novos fractais em novos mundos, e com isso estão ligadas as operações resgates Terra, as ORTs. Na Terra e fora dela, junto com os demais, então elas acompanham tanto na Terra quanto fora dela, junto com os demais todos de pombagiras e falanges femininas, associadas às muitas naves das federações. Então, olha a amplitude que esse trono permite, que ele possui, o alcance que ele tem. A OBS1 está ligada aqui, ó, às 7 comandantes, tá? São mais de uma rede neural consciencial, falo tanto disso, né? Do que um grupo de seres biológicos. Porque quando pensa em um conselho com 7 comandantes, você pensa em 7 pessoas, né? Esses seres, eu já venho trabalhando com vocês há algum tempo, são chamados de seres por nós por uma necessidade de analogia ou por uma impossibilidade de um termo melhor. Porque eles são, na verdade, redes neurais conscienciais.
se ligam, esses seres, ou a rede toda, ao Conselho das Pombagiras de Aruanda e aos níveis intraterrenos e intraoceânicos. Olha a amplitude. Esse é um símbolo, é uma imagem, é uma ideia do que é um símbolo de Maria das Estrelas. Tá? Eu só consegui replicar aqui o que chegou até mim e o que eu consegui colocar. Não vai dar para explicar para vocês cada um daqueles pedacinhos do símbolo ali, que aí requer uma palestra só sobre isso. Vamos então falar do Sagrado Feminino, que é algo que eu venho trabalhando desde o início. Através de Padilha Rainha, esse trono Maria das Estrelas representa o Sagrado Feminino na Terra. Se associa à Ordem Santa Esmeralda, à Ordem Amarílis, claro, e à Ordem Kumari. Ativa os desdobramentos e as falanges de pombagiras que focam na liberação de sacerdotisas aprisionadas das hierarquias negativas da Igreja e da opressão feminina. Maria Padilha Rainha restabelece conexão, assim, com o nosso eu interno e com Gaia. Então você vê aqui, ó, olha que imagem bonita. Sagrado Feminino via Padilha Rainha. Várias meninas, mulheres e moças num trabalho conjunto. Assim, ela desfaz mecanismos de submissão e ilusão devocional, lembra? Impostos à humanidade, sobretudo às mulheres, com destaque para as limpezas ou resgates de Yami. Isso é muito sério, isso é muito importante. E é um assunto que quase ninguém entra devido à profundidade dele. O número 1 está em humanidade. Ó. Quando eu falo da submissão e da ilusão devocional imposta à humanidade, aqui se incluem programas secretos que desde 1920 acontecem ou se desenvolvem na Índia, na Rússia e na Europa. Anexados esses programas mais tarde pelos próprios nazistas. De alguma forma, eu já falei sobre isso com vocês no nível 0, mas futuramente eu vou voltar a me aprofundar e acho que até, se eu não me engano, alguma palestra nova já tem aquele assunto ali com algum olhar além do que eu havia falado. Como eu toquei na Yami, com todo respeito, eu vou entrar na ideia do resgate de Yami, solicitando licença vênia a essa senhora para falar sobre isso. Várias linhas falam que coloquei esse parênteses Gaia ali para você entender que se você for ver algum outro livro, vídeo, palestra, tem alguns autores que falam que Gaia é a Yami mãe, a Yami maior, tá? Por ser ela a consciência do planeta e ter ela sentido tudo que eu vou falar com você aqui relativo a essas meninas. O que é uma Yami de maneira geral? Mulheres negativadas do passado da Terra, quando o arquétipo masculino impetrou através de abuso, sofrimento, escravidão e morte de sacerdotisas rotuladas como feiticeiras. De uma forma ou de outra, já falei sobre isso com vocês. É um assunto que a gente tem que entrar com muito zelo, muito cuidado, acima de tudo, respeito. Por quê? Porque mesmo sem lembrar ou saber, muitos de nós podemos estar vinculados a esse tipo de problema no passado. Então, caso você tenha, não mexa com essas coisas sem saber o que você está fazendo. Por isso que muitas pessoas acabam tendo problemas com determinados trabalhos, porque mexem com determinadas energias sem saber exatamente o que estão fazendo. A Albertine está ligada a sacerdotisas. E aí eu ressalto que elas eram, na realidade, as xamãs e reikianas dessa época, que foram torturadas e massacradas pelos impérios religiosos. E aí o 2 está nos religiosos. Ó. Impérios esses, influenciados pelos arcontes, entre 25 e 14 mil anos do nosso tempo terrestre. Aqui está bem naquele início ou meio daqueles 5 ciclos civilizatórios. Você veja que aqui 14 mil anos foi quando se deu aquela grande movimentação da crosta terrestre antes da de 9 mil que deu o dilúvio. Aqui
era um período hiperbóreo, com aquelas civilizações que já estudei com vocês. E aí, quando eu falo de arcontes, ó, pode ser do Brahmaloka ou os arcontes de Arcones, que eu já falei para vocês que há as duas relações em várias bibliografias pelo planeta. O resgate de Abi proporciona a libertação de centenas de almas e fractais aprisionados em seus vários loopings mentais, associados à linha de ancestralidade e aos ciclos encarnacionais do nosso planeta. E só para fechar de OBS, ó, quando eu falo de Ami, é sempre bom lembrar, tá aqui, ó, resgate de Ami. Existem equivalentes de Amis estelares, mas eu não vou entrar nesse trabalho aqui, porque eu teria que me aprofundar mais. Veja você que a imagem é do que seria um ser capaz de fazer um resgate trabalhando esses resgates de Ami, que não é para qualquer um, que não pode ser feito em qualquer lugar, nem muito menos de qualquer modo. Alto valor do sagrado feminino. O sagrado feminino está vinculado às muitas fases da humanidade terrena, da humanidade estelar. E não somente ao vasto histórico de manipulação que se deu muito antes dos Anunnakis, há 3,2 bilhões de anos, com os códigos de Sirius e de Orion. Algo que ele já estudou nos níveis 0, está entrando agora no nível 1. Impetrados na Terra em prol da reprodução, da vida e da encarnação. É que entra Javé, Brahma, Alá, num tipo de contexto que eu tenho tratado nas outras palestras. Fundamentado em Lilith, esse sagrado feminino está por trás das histórias libertadoras de ícones como Pandora, Pirra, Eva e Noreia. Pandora, que nós temos um encontro à parte no clube de membros. Pirra, filha de Pandora. Eva, que foi também, como Pandora, ajudada por Lilith. E Noreia, filha de Eva, esquecida, abandonada. Todas elas projetadas pela ordem lá no Namek, para o despertar do DNA libertário. Aquela atuação que eu falo por fora, de Micá através de Vishnu ou Eros, tentando modificar o programa que não deu certo através de Brahma. Número 1, que é essa OBS aqui de baixo, ela está ligada a Lilith. Se você estuda um pouquinho esse tema, você vai ver que muitos consideram a Lilith como a primeira Eva, ou o primeiro arquétipo do sagrado feminino de Nebadon. Tamanha importância desse ser. Lembra que eu já apresentei Lilith como uma ex-Rakshasa, que, vendo o plano de Javé, vendo a perversidade, se virou contra esse plano e se fez mulher através da metamorfose. E assim, pela mesma lógica, ela influenciou aquelas outras coisas que eu citei. E o número 2 está aqui, ó. Eu já até falei. Ordem Lanô, por ordem de Vicar, através de Vishnu. Sagrado feminino, uma belíssima representante sentada de costas para nós, cercada de água. Sagrado esse, que recebe suporte luxuoso da samurai sagrada do foco feminino Palanises. Lembra dos 14 samurais sagrados, 7 do foco feminino? Então, a gente vai fazer aqui agora uma ativação Maria das Estrelas. É uma prévia da nossa ativação de Arca, que vem logo na sequência. Tá? Então, já nos preparando aqui para finalizar, vamos voltar à calma, iniciar novas respirações calmantes, tranquilizantes, atraindo a energia do entorno para dentro de nós. Mas nós vamos repetir esses mantras todos, que estão listados bem em letras maiúsculas, para vocês entenderem e fazerem comigo. Então, a gente vai inspirar uma vez e, ao expirar, vai repetir 7 vezes cada um desses mantras. Tá? Você aqui está apenas ativando Maria das Estrelas. Nisso, você vai ativar a sua pombagira, a sua rainha,
o seu sagrado feminino, o que há de melhor vinculado a você. Om Aguarai. 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 Om Aruash. 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 Om Aksabam. 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 Om Telares. 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 Om Ashwam. 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 Om Adonash. 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 Om Mairash. 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 Com aquele central, o Aksabam, você ativa o símbolo portal que nós vimos no slide 4, aquele da imagem do meio dos trabalhos de hoje. O que você faz aqui hoje é desmistificar, como nessa imagem, Maria das Estrelas, Maria Padilha Rainha. Então vamos continuar na nossa trajetória com toda essa ativação já feita. Vamos nos ligar a Gaia, Pachamama, Nanambruquê, e solicitar a extensão da energia telúrica, mais uma vez, do cristal orgânico Astrastone até as solas dos nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. E lá no chakra básico, chakra raiz, o Muladhara, você vai mais uma vez ao seu corpo átmico, na tríade superior, e vai atrair o Kundalini. Mas ainda no Muladhara, parado ali pulsando, junto com o Kundalini, com toda a ativação de Maria das Estrelas. Repita comigo. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Aloha Maikaku. Aloha Noval Yahweh. Eu te amo. Ascenda com a energia toda até o chakra sacro, é o próximo acima do básico. Ei, Kalamaiaú! Ei, Kalamaiaú! Ei, Kalamaiaú! Sinto muito. Ascenda com toda a energia até o seu coração. Liga o motor Taurus, aciona a chama trina. Kei, Aueki. Kei, Aueki.
que me perdoe. Ascenda com essa energia até o seu ponto mais alto antes do coronário. Terceiro olho, terceira visão, pineal. Para com a energia aqui. Permita que ela faça uma simbiose quântica com a energia Aka que já se encontrava. Com a ativação de Maria das Estrelas, aproveite o momento para plasmar, cocriar, perdoar e se auto-perdoar, curar-se a si e aos outros, produzindo novidades para os seus RNAs mensageiros, dando ao seu DNA, aos seus 28.869 genes, algo novo. Produza o PKM-zeta, inibindo arquivos negativos e ativando e mantendo arquivos positivos. Reconecte-se com o seu eu interno. É você no comando. É você no leme. Mahalo, mahalo, que acua Yotalani. Mahalo, mahalo, que acua Yotalani. Mahalo, mahalo, que acua Yotalani. Estude com essa energia maravilhosa. Você não está mandando ela embora. Você está ficando com parte maravilhosa dentro de você. Estude pelo seu coronário e amplie por toda a sua malha toroidal. Kan Shampam. Kan Shampam. Kan Shampam. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Jai Jai Shivam Shivam, cara. Hareum. Hareum. Hareum, cara. Hare Hare. Hare Hare Om, cara. Assim é. Assim está feito. Maria das Estrelas, através de Maria Padilha Rainha, diz a vocês que vocês hoje foram agraciados com uma ativação única. Aqueles que se conectaram receberam profundamente ativações, códigos e acessos especiais. Meu sorriso ao final era o sorriso dela. Ela agradece a cada um de vocês. E diz: confiem no seu projeto. Confiem em cada um de vós. Vós sois muito mais do que acreditais ser. Persevere nos seus estudos e nas suas conexões, onde estiverem. Lembre-se, vocês são filhas e filhos desse sagrado. Até o nosso próximo. Beijo no coração, abraço fraterno e amigo. Aproveitem uma conexão como essa, um encontro como esse. Repitam com calma essa ativação e façam a nossa ativação de energia acra. Essa palestra, então, mais do que nunca, eu sugiro a vocês, venha se algo machucou vocês. E muito cuidado ao indicá-la para alguém, porque muitos podem se ferir. Nós ainda somos um grupo pequeno, restrito, e será diminuto por algum tempo. Mas vocês todos são muito importantes. Vejam como hoje a própria Maria das Estrelas resolveu dar esse recado a cada um de vocês. E eu contive, até onde eu consegui, a minha emoção quando eu percebi a imantação dela. Mas aí
Ainda mais para alguém ainda muito ancorado no sagrado masculino, nas imposições do macho na Terra. Quando vem um ser assim dessa magnitude, é difícil equilibrar as energias. Por isso que quem fala mais comigo é o Rancor. Quando a Rokna se encontra, eu tendo a ter essas emoções mais desequilibradas. Por uma questão do médium mesmo. É a falha do próprio Clóvis encarnado que ainda trabalha nessa direção. Estudem, dediquem-se e lembrem-se, fomos todos hoje agraciados com algo fabuloso. Façamos uso disso. Até o nosso próximo encontro.